dia, gente. Eu estava aqui olhando um estudo, né, de Marcos, né, e fala, né, como o Senhor Jesus ele levou, né, Pedro, Tiago e João, né, para o alto do monte, e ali eles testemunharam, né, esse acontecimento extraordinário que foi a transfiguração do Filho de Deus. Aí foi mais no início do capítulo 9. E ele descobriu como, como é viver, né, esse acontecimento aqui da transfiguração. Então vamos lá. Então Jesus, ele é transfigurado diante de seus discípulos, né, demonstrando sua divindade e reforçando a importância de sua missão na terra. Então nós devemos reconhecer a divindade de Jesus, né, e buscar conhecê-lo melhor em nossa vida diária, para que possamos compreender melhor a sua missão em nossas vidas. E aqui também nesse versículo, no início aqui do versículo 2 e de Marcos, fala que 6 dias ele aparece para indicar o tempo entre a confissão de Pedro e a transfiguração de Jesus. Então, essa expressão também ela pode ser ligada à experiência de Jesus a Moisés. No versículo 1 aqui, Jesus havia usado, né, essa solene introdutória e ele falou que até que vejam o reino de Deus vindo é esclarecido pela transfiguração de Jesus. Então, essa declaração precede a transfiguração nos 3 evangelhos, de Marcos, Mateus e Lucas. Então, assim, essa parte aqui da transfiguração, porque foi logo no início, né, quando Jesus, depois que ele fez o milagre, né, dos pães e dos peixes, ele foi para um alto de um monte, né, e ali ele fez a transfiguração, né. Então a gente vê como é importante essa divindade de Jesus, né, como os discípulos eles ficaram realmente assim perplexos, né, porque reforçou a importância da missão de Jesus. Então, eles, a partir daí, né, eles começaram a ver realmente que Jesus, né, ele tinha uma missão e ele foi realmente transfigurado diante dos seus discípulos. Alguém mais entendeu alguma coisa aí sobre essa transfiguração? Pode falar. Bom dia. Ó, tem um comentário aqui na minha Bíblia que ele fala que a transfiguração e cura, a transfiguração de Jesus proporciona um vislumbre da sua natureza divina. E logo depois ela é seguida pela contínua batalha contra o mal, quando Jesus cura um jovem possuído por um espírito impuro. A transfiguração, ela oferece um vislumbre da glória resplandecente e divina de Jesus, que é o Filho de Deus e juiz de todos. Sobre o branco, como brilho celeste, não, é isso que ele comenta aqui, que essa transfiguração oferece um vislumbre da glória resplandecente e divina de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, só tem esse comentário aqui. Aqui no versículo 3 fala que, bem-vinda aí, ó, entrou uma pessoa nova, Dona Graça Alves, seja muito bem-vinda, viu? A gente está estudando Marcos 9, e aqui estamos comentando aqui o versículo 3, sobre as vestes brancas de Jesus, né? E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Então aqui
esse resplandecente, ele está conotando, né, alvura, né, além do que se pode explicar. Então, descreve as roupas brancas como a luz, né? Então, Mateus acrescentou que a face de Jesus brilhou como o sol. Então, assim, a gente está vendo aqui, né, essa parte aqui do versículo de 2 e 3, a transfiguração de Jesus, que ele foi transfigurado diante dos seus discípulos, demonstrando, né, a sua divindade e reforçando a importância da missão dele aqui na Terra. E nós também, né, devemos reconhecer essa divindade de Jesus e buscar conhecer o melhor em nossa vida diária, para que possamos compreender melhor essa missão em nossas vidas também. Vamos lá para o versículo 4, né? Ali apareceu Elias e Moisés, né? Falando, Jesus, ali apareceu Elias e Moisés. Então, provavelmente, aqui em Marcos, quis mostrar Moisés como a principal figura do Antigo Testamento, né? Ao dizer que apareceram Elias e Moisés. Então, Lucas disse que falavam sobre a partida de Jesus. No versículo 5, Pedro se dispõe, né? Respondendo a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mas esses 3 tabernáculos é algo semelhante a uma tenda que Pedro mencionou. Então, estão ligados ao costume judeu de construir abrigos, semelhante a cabanas durante a festa dos tabernáculos. Talvez Pedro tenha desejado prolongar essa experiência, mas as suas palavras erroneamente denotaram igualdade entre as 3 pessoas. Geralmente, quando a gente vê que é muito bom uma experiência, né? Ontem mesmo na igreja o pessoal tinha ido para um retiro. E ali várias pessoas testemunharam, né, do que aconteceu no retiro. E aí teve uma pessoa que falou que a experiência dela com Deus foi tão tremenda que ela pediu a Deus para ficar ali para sempre, porque ela gostou tanto, ela queria tanto ficar ali. Então, assim, eu estou imaginando aqui como o Pedro falou, né? Mestre, é bom estarmos aqui, deixa-nos fazer 3 tabernáculos aqui, né? 3 cabanas aqui para a gente ficar aqui, né? Então, assim, quando a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente realmente sente a presença dele e é impactado ali, é transformado, realmente ali você deseja, né? Sempre ficar naquele lugar. Mas a gente pode voltar, né? Tem até uma música que fala assim, o Santo dos Santos, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, naquele lugar não pode, tipo assim, você pode voltar a qualquer momento aquele lugar, né? Então é muito, muito bom, né? Você voltar ao Santos dos Santos e colocar a sua atenção ali ao Espírito Santo e deixar ser levado por ele e ter aquela experiência maravilhosa de Jesus. Então, no versículo 6 aqui está falando que é melhor ficar calado, né? Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam atemorizados. Então, Pedro prova que quando você não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Mas ele não estava sozinho nessa incerteza. Todos os discípulos estavam atemorizados. No 7, devemos ouvir somente a Jesus, né? Nuvem é um símbolo frequente da presença de Deus no Antigo Testamento, e a voz que vinha da nuvem lembra que provavelmente se referia a 6 pessoas no monte. Então, essa proclamação lembra as palavras de Deus no batismo de Jesus. Então, dessa vez, a filiação de Jesus é confirmada perante outros, não apenas para Jesus, sendo imediatamente dito aos ouvintes: a ele ouvi. Então, as palavras de Deus confirmam o ensino de Jesus acerca de seu sofrimento e dos requisitos para o discipulado. Que as palavras de Jesus foi qual? No versículo 7, né, formou uma nuvem que cobriu todos, né, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouve. Então, todo mundo teve essa experiência de ouvir Deus falando, né? Então, no versículo 8, ninguém se compara a Jesus, né? Nem mesmo Moisés e Elias, eles podem ser comparados a Jesus.
o destaque está nele e em mais nenhum homem. No 9 fala da ordem de Jesus, que 9 vezes no Evangelho de Marcos, Jesus mandou que as pessoas não falassem sobre seu messiado, né? Sobre o seu ministério. Então, esta é a única vez que Cristo acrescenta ordem, um limite de tempo, né? Então, a proibição de Jesus, toda vez que ele fazia os milagres, sempre ele falava, ó, vai, não conte a ninguém. Então, essa proibição de Jesus indica que sua glória e a sua missão não poderiam ser entendidas totalmente antes de sua morte e ressurreição. E aqui no versículo 10, os discípulos ainda não entendem. Eles guardaram, né, o que fora dito e perguntaram uns aos outros o que significava ressuscitar entre os mortos. Então, esse versículo indica que o círculo íntimo de Jesus ainda continuava não entendendo. No versículo 11, Jesus explica a sua vinda. E sobre os escribas, né, a gente pode ver mais para frente também. Então, essa pergunta foi baseada em Malaquias 4:5. Anteriormente, os discípulos haviam perguntado uns aos outros quem Jesus era. E mais tarde, nos arredores da cachoeira de Banias, perto de Cesareia de Filipe, Jesus fez esta mesma pergunta aos discípulos. E no versículo 12, o destino de Jesus. 12:13. Jesus confirmou, né, o ensino dos escribas acerca de Elias e a sua função, mas a vinda de Elias não mudava o fato de que o Filho do Homem precisava sofrer muito. Então Jesus ele fez 2 declarações. Elias já veio e sofreu, porque as pessoas fizeram tudo o que quiseram. E Jesus estava identificando Elias como João Batista. E o tratamento que João recebeu prefigurava a forma como Jesus seria tratado. Então, aqui do 14 ao 29, os versículos mostram que os outros discípulos estavam fazendo, enquanto Jesus e seu círculo mais próximo estavam no Monte da Transfiguração. E aqui no 14, uma grande discussão, né? Os escribas novamente mostrando hostilidade aos discípulos. No versículo 15, a multidão saúda Jesus, né? Em todo o Novo Testamento, somente Marcos usou o verbo ficou grandemente surpreendido. Então, ele indica intensa emoção, porque todos saudaram Jesus, né? No 16 e no 18, fala da falta de fé. Esse aqui é bem legal, né? Porque, vamos ler aqui de novo, 16. E ele perguntou aos escribas, o que interrogas com eles? E do 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse, mas eles não puderam. Então aqui, o fato dos discípulos não terem conseguido expulsar esse demônio é inusitado, né? Porque Jesus os havia comissionado para já fazer isso, né? E antes eles haviam tido sucesso. Então esses sintomas, eles eram semelhantes a uma epilepsia. Mas Marcos diz que se tratava de obra de espíritos imundos. Então aqui, depois Jesus falou, né, que aquele tipo de espírito só podia sair com jejum, né? Com jejum. Então a gente vê aqui como a importância da fé, né? Jesus cura um menino possuído por um espírito maligno e repreende a falta de fé dos discípulos. Então a gente deve confiar plenamente em Deus e ter fé que Ele pode nos ajudar a superar qualquer situação difícil em nossa vida. Jesus ele já tinha comissionado os seus discípulos para operarem grandes maravilhas, como ele estava fazendo, né? Fazer milagres. E eles não conseguiram tirar, né, o demônio desse menino, esse espírito maligno desse menino, por falta de fé. Imagine aí, eles estavam, né, com Jesus. Eles estavam com Jesus, mas eles ainda não tinham a total fé, né? Fé suficiente para fazer, né, milagres acontecerem. Então Jesus falou, né, que eles eram
aqui no 19, Jesus ele repreende eles, né? Até quando? E eles responderam: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o a mim. Então, as palavras de Jesus, ó geração sem fé, lembram Marcos 8:38, que a gente vai ver mais à frente. E aqui no 20, né, a autoridade de Jesus, eles os trouxeram até ele, e vendo o Espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia espumando. Então, a reação do Espírito quando viu Jesus foi parecida com a dos outros espíritos, né? E no 21 e no 22, se tu podes, né? Então, para destruir, deixa eu ler aqui o 21 para a gente entender. E perguntou ao pai: há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: desde criança. Então, para destruir, mostra a intenção maligna dos demônios, né? O pai pediu ajuda baseada na compaixão de Jesus. Então, ele falou: se tu podes, era uma expressão apropriada, considerando o fracasso dos discípulos em expulsar o demônio, que é aqui no 22, que ele pergunta. E muitas vezes isso tem lançado no fogo, dentro da água, para o destruir. Mas se tu podes, né, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, ele falou essa expressão porque os discípulos não tinham conseguido. E no 22 está falando que tudo é possível ao que crê. Jesus falou, né? Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, é maravilhosa essa parte, né? Fala aí, Mayara, tem uma aplicação aí na Bíblia, no 9:23. Ó, aqui fala o seguinte, aqui no Marcos 9:23, nos ensina que tudo é possível aquele que crê. E espiritualmente falando, quando você e eu acreditamos em alguma coisa, nós a recebemos em nosso coração. Se uma manifestação física é necessária, ela virá depois de crermos, e não antes. No mundo, somos ensinados a crer no que vemos. No reino de Deus, precisamos aprender a crer primeiro, e depois, no devido tempo, veremos a manifestação daquilo que cremos. E o Pablo fala muito, né, que fé é imaginação, né? Uhum. E a gente pode usar esse recurso da imaginação realmente para co-criar o que a gente deseja, né? E uma coisa que o Pablo fala muito é de você fazer o boot logo cedo quando você acorda, né? Já imaginando, já visualizando, e faz todo sentido, né? Eu, pelo menos na minha vida, tudo eu visualizo antes. Eu tenho até recente aqui uma experiência aqui no meu parto, né? Na gestação do Theo, até eu chegar com 5 de dilatação, foram muitas horas de trabalho de parto, de contração e tudo. E dessa vez eu já acreditava que seria mais tranquilo. Eu já visualizava que eu já chegaria no hospital com mais de 5 de dilatação. E realmente eu cheguei já estava com 5 de dilatação sem sentir nada de dor, né? Então, quando a gente pode usar essa nossa imaginação, né? E acredito que é muito poderosa. Se Deus nos deu essa mente aqui poderosa, a gente tem que usar para coisa boa, né? O problema é que muitas vezes a gente fica usando a nossa mente com preocupação, com ansiedade, com medo, com estresse. E aí a gente não sai. O que está escrito ali na palavra, que é o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então, que a gente realmente possa usar essa nossa mente maravilhosa para co-criar, né? Para visualizar, para imaginar. E a fé, resumindo em uma palavra, fé é igual a imaginação. É aquilo que não vemos, né? Aquilo que não vemos, né? Se a gente pegar lá em Hebreus, que a gente já leu, né? Hebreus, que é maravilhoso. Lá em Hebreus, no primeiro capítulo, ele fala, né? Deixa eu ver se tá aqui fácil. Acho que era no capítulo 1. Você lembra qual que é, Flávio? Fé é aquilo que a gente não consegue ver, né? É aquilo que não vemos. Vai procurando aí que eu vou continuar aqui no 24, Tá tá? bom, continua aí que eu vou pegar o versículo só pra gente ver, Então, que é bem bonito. aqui no 24, imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade.
Então, aqui há tanto fé como incredulidade no coração do pai. Então, previamente, Marcos usa essa descrença ao descrever os habitantes de Nazaré. Note-se o jogo de palavras entre creio e descrença. Então, aqui no 25, Jesus ordena ao espírito imundo, né? Esse espírito era mudo e surdo e tornando o menino incapaz de falar. Então, ao ordenar que o espírito deixasse, Jesus usou uma palavra que enfatizou a sua autoridade. O demônio era capaz de resistir aos discípulos, mas não a Jesus. Então, a ordem de Jesus não entre mais nele. É singular entre todos os exorcismos nos evangelhos. Então, aqui nesse 24 também, a maioria de nós, ela pode se identificar com este homem que pediu a Jesus. Ajuda-me a vencer a incredulidade, né? Quando a gente se sentir que não está com pouca fé, né? Porque a nossa fé realmente, ela pode diminuir, pode aumentar, a gente pode estar com mais fé, menos fé, né? Como a Mayara falou, a fé é aquilo que a gente não se vê, não vê. Então, se a gente crê, a gente tem momentos que a nossa fé diminui. Então, o homem pediu aqui, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E a sinceridade deste homem, ela é reanimadora e Jesus age imediatamente em seu favor. Então, existe alguma área da sua vida que você precisa de mais fé? Seja sincero com Deus, né? Saiba que Ele é compassivo em atender a sua necessidade. Peça a Ele para aumentar a sua fé diariamente, para que você saiba com certeza que tudo é possível ao que crê. Você achou, Mayara? Pode falar. Achei, Hebreus 11, tava achando que era no primeiro capítulo, até coloquei aqui, ó. Acho que dá para ver aí, né? Ó, a fé a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá em Hebreus 11, né? Então é isso. A gente tem que usar, a fé é bem isso, é a imaginação mesmo, né? E olha só que legal, em Romanos 10:17, ele fala o seguinte, que a fé é pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus, né? Então, a gente precisa realmente alimentar essa fé, renovar essa fé todo dia, porque hoje eu posso estar com muita fé, mas de repente acontece alguma coisa e isso abala a minha fé, né? Então, a gente tem que estar a todo momento renovando, se conectando na fonte, a todo momento ouvindo, lendo, né? A TV mesmo aqui em casa, a gente há anos que eu não assisto o jornal, não assisto nada dessas coisas que passam na TV, não assisto. Mas em contrapartida, a gente tem aí o YouTube, que é maravilhoso, né? Se a gente souber usar para o bem, é maravilhoso. Então, tem tantas pregações maravilhosas, tanto o Spotify, né? Tantos áudios poderosos. Então, realmente, a gente tem que ter, assim, de estar o tempo todo nos conectando com a fonte e renovando nossa fé, né? Amém. Então, vamos lá para o 26 e 27. O menino é libertado, né? E Jesus tomou pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, o espírito imundo reagiu de modo parecido com aquele que Jesus expulsara antes, né? No 28 e no 29 fala a dúvida dos discípulos, né? Que quando ele entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-los? E ele lhe disse, este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Então, a resposta à pergunta dos discípulos, por que Jesus lhes disse que este tipo, né, aparentemente um ser maligno, mais resistente e poderoso, requeria um preparo espiritual da parte do exorcista, né? Então, isto é, oração e jejum. Então, aqui no versículo 30, a última vez de Jesus na Galileia, né? E tendo ele partido, passavam pela Galileia e não queriam que nenhum homem soubesse isto. Então, essa é a última referência de Marcos à Galileia antes da ressurreição de Jesus. E no 31, ele falou que eu serei entregue, né? Então, aqui no 31, ele ensinava os discípulos a dizer: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. E eles o matarão, e após ser morto, ele será ressuscitado no terceiro dia. Então, a segunda predição de Jesus acerca da sua morte é muito em comum com as outras, né? O elemento novo nessa predição é que Jesus Cristo será entregue. Então, as palavras ele ensinava e dizia, então, indicando essa repetição, né?
E aqui no 32 fala do medo dos discípulos, né? Que eles não entenderam esse discurso e tinham medo de interrogá-lo. No 33 aqui, Jesus leu os corações mais uma vez. Essa era a última vez que Jesus chegou a Cafarnaum, né? Voltou a Cafarnaum, e a casa pode ter sido a casa de Pedro, que estando na casa perguntou-lhes o que discutiam em vós pelo caminho. E aí Jesus perguntou, quem é o maior? No 34 aqui eles se calaram, né? Porque pelo caminho haviam discutido entre si, perguntando qual deles seria o maior. Mas eles calaram-se também, e descreveu o povo na sinagoga de Cafarnaum. No 35 fala, o primeiro será o último. O primeiro será o último e servirá a todos. Então, assentar-se era uma postura de um mestre. O ensino de Jesus inverteu o raciocínio humano. No sistema dos valores ensinados por Jesus, ninguém se tornava o primeiro, através de agressividade e privilégio, mas por meio da humildade e sendo servo de todos. Então, aqui, né, é que a gente sempre fala, né, dos ensinos que Paulo fala, né, que ele fala que o primeiro, né, será o último e servirá a todos, né? Então, a gente vê aqui como é importante servir, né? A importância da humildade. Jesus, ele ensina aos seus discípulos que a verdadeira grandeza não vem da posição social, né? Mas da disposição de servir os outros. Nós devemos nos esforçar para ser humildes e servir os outros em vez de buscar apenas a glória e honra para nós mesmos. Então é muito importante esse versículo porque fala de humildade, né? Fala de servir. E aqui o 36 e o 37, Jesus honra uma criança. E Jesus usou uma criança como demonstração. Ele não mandou os discípulos se tornarem como criança, e sim receber aqueles que eram como criança. E uma criança é um exemplo de pessoa sem posição e sem direitos naquele tempo. Vou ler aqui de novo o 36. E ele tomou a criança e colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhe, qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então é muito... esse versículo aqui é muito importante, né? A gente saber como Jesus, ele ama as crianças, né? Que nós temos que ser como criança também. No 38, quando vocês quiserem, podem interromper e falar alguma coisa, gente. O 38 fala o ciúme dos 12. João lhe respondeu dizendo, mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue. E nós o proibimos porque ele não nos segue. É irônico os discípulos mandar este homem parar de expulsar demônio quando eles mesmos tinham falhado nessa área, né? Então, aparentemente, os discípulos pensavam que eram os únicos autorizados a fazer isso. Então, no 39 e no 41, fala as 3 razões de Jesus, né? Jesus, porém, lhe disse, não lhes proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então, quem não é contra nós, é por nós, né? Então, Jesus dá 3 razões para não impedir o homem. Primeiro, alguém que fizesse o milagre em nome de Jesus não iria virar e falar mal dele. Segundo, não há meio termo. Ou se é contra nós, é por nós, né? Ou por nós. Então, terceiro, quem fizer algo bom, dá um copo de água. Era uma cortesia básica no Oriente. Sois de Cristo, então ele não perderia sua recompensa. E aqui em Marcos, com exceção de 2 usos objetivos, né? Esta é a única vez que Jesus usou o nome de Cristo para si. Para si. Ele falou aqui, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa. Alguém quer falar? Então aqui vamos para o 42. Quer falar, Mayara? Não, eu ia falar só não, vamos prosseguir. No 42 falam, cuide dos pequeninos, né? Que qualquer um que escandalizar um dos pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse o pescoço numa pedra de moinho e que lhe fosse lançada no mar. Então, essa palavra oferecer se refere a dificultar o discipulado, ou levar alguém a pecar. Então, pequeninos indica discípulos inexperientes.
Então, aqui nesse 42 também fala sobre o perigo do pecado, né? Do 42 ao 50. Então, Jesus adverte sobre o perigo do pecado e enfatiza que devemos tomar medidas drásticas para evitar o pecado em nossas vidas, mesmo que isso signifique renunciar às coisas que são mais importantes para nós. Então, como vencer o pecado, né? Se a tua mão te ofender, corta. Melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, esse 42 aí até o 50, né? Fala desse como vencer o pecado, né? Então, as partes do corpo e essas admoestações, elas são figuras, né? De linguagem que adverte o discípulo a guardar seu olhar, suas ações do mal, porque ser negligente nisso pode levar à queda espiritual. Então, este é o único lugar, né, onde Marcos usou a palavra inferno. Então, a figura de inferno surgiu a partir do vale de Hino, a sudoeste de Jerusalém. E esse vale foi usado muitas vezes no passado para realizar sacrifício entre os pagãos. Eu vou dar continuidade aqui só no 49 e 50, que fala do poder do sal, porque já chegamos aqui às 7 horas, né? Então, vou ler só o 50 aqui para a gente concluir, tá bom? O poder do sal. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Então, sal é bom. Mas se o sal se tornar insípido, por que temperarás, né? Então, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, essa é uma declaração de Jesus, né? E a primeira afirmação sobre o sal ocorre também em outros evangelhos e focaliza o bom uso do sal, que deveria ser refletido pelos discípulos. Então, aqui, a gente vê que o sal, né? É por isso que fala que vocês são sal da terra, né? Então, assim, onde nós somos sal e luz, né? Tem outro versículo que fala que nós somos sal e luz, né? Que a gente pode salgar o ambiente onde a gente está, né? O sal de depósito próximo ao Mar Morto poderia se tornar insípido. Então, visto não ser cloreto de sódio puro. Então, discípulos que perdem seu sabor deixam de ser testemunhas eficazes. Então, a segunda afirmação sobre o sal, do versículo 50, se vale do costume de usar sal para fazer pactos de paz. Então, nós somos o sal da terra, né? Nós temos que salgar o ambiente onde a gente vive, né? É interessante também que nós temos 80% do nosso corpo de água, né? E no nosso corpo ele tem o sal também, o cloreto, né? Que como a gente ingere sal. Então, assim, eu estava até estudando esses dias, né? E o nosso organismo ele precisa, né? Do sal, do cloreto, né, de sódio, né? Para poder realizar, né? As funções dele. E é legal como Jesus fala, né, sal, tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, nós somos o sal da terra, né? Concluindo aqui, né, Jesus permite que os seus discípulos mais próximos vejam sua majestade e glória futura numa conversa particular, né, com Moisés e Elias, tendo suas vestes transfiguradas e tornando muito brancas. Ele quer intimidade conosco. Logo após, podendo ler os pensamentos dos discípulos, nos diz que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último e que sirva a todos, né? Ele demonstra isso na prática. E Jesus também nos ensina que a incredulidade, que é a falta de fé, só é resolvida com jejum e oração. E ele ensina também que aqueles que curam e expulsam demônios em seu nome, mesmo não sendo próximos, estão permitidos a fazê-lo, os comparando aos pequeninos na fé. E ele também nos mostra que o pecado da nossa mão, do nosso pé, do nosso olho, fazem o nosso corpo inteiro receber o seu pagamento, que é a morte eterna, onde o fogo não se apaga e o verme não dorme. Então é muito forte, né, esse versículo aí, né? E eu vou ler aqui rapidinho, porque eu não li aqui, que é esse do 42 e 50, né? Que fala que o perigo do pecado, né? Jesus adverte sobre o perigo do pecado e ele enfatiza que devemos tomar medidas drásticas para evitar o pecado em nossas vidas, mesmo que isso signifique
renunciar às coisas que são mais importantes para nós. Amém? Então, esses estudos bíblicos, né, podem nos ajudar a ter uma vida mais plena e significativa, né, buscando ser mais humildes, evitando pecado, tendo fé em Deus, estando dispostos a sacrificar tudo para seguir a Deus e reconhecendo a divindade de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Cadê Maria? Saiu. Queria que ela orasse. Maria? Ela saiu ou saiu, né? Não, tá aí. Você pode orar por a gente, concluindo aí? Posso sim. Bom dia, pessoal. Primeiramente, a gente vai agradecer a Deus, né? Por esse momento tão especial que a gente está aqui, esse momento que a gente busca, de aprendizado, de ter vontade realmente de aprender mais e mais de Deus. Que nós possamos literalmente ter esse prazer com essa presença do Senhor em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, Pai. Pai, obrigada, Pai. Obrigada pela sua presença, Pai. A sua presença, Senhor, é tão importante aqui nesse lugar, nesse momento conosco, Senhor. Obrigada, Pai, por estar aqui perto da gente, por estar cuidando da gente, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu és o centro de tudo nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu cuidado, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito sobre nossa casa, sobre nossa vida, Senhor. Pai, nós te agradecemos essa segunda-feira e te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos conduzir com o Teu Santo Espírito, Jesus. Uma semana abençoada, Pai. Que não seja nada do nosso jeito, Pai, mas que seja tudo do Teu jeito, Senhor. Que nós possamos, Pai, levar essa palavra e transbordar essa palavra essa semana, Senhor. Que a nossa fé, Pai, ela todos os dias ela seja renovada, tudo pela honra, tudo pela glória do Teu nome, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, ter fome, ter sede pela Tua palavra, Jesus. Pai, que nada que vem da carne, Pai, venha ser superior como algo espiritual, Pai, algo de intimidade. Nós, Pai, contigo, Jesus. Então, Pai, nos conduz essa semana, Pai, para nós termos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maria, fica Amém. conosco mais Glória dias, a viu? Deus.